18ª rodada do Brasileirão. Palmeiras e Bragantino é o jogo que abre a rodada, 28ª às 7 da noite. Transmissão Bandeirantes do Rogério Assis desse jogo. A gente abre essa transmissão às 6h30. Depois, às 7h30 da noite, tem Botafogo e Flamengo. É uma noite de clássicos, não é, Pedro? Botafogo e Flamengo vão jogar no Newton Santos, no Engenhão, às 7h30. Às 8 da noite tem Mirassol e Internacional. Depois, Sport e Ceará. Às 9h30, o Atlético Mineiro pega o Cruzeiro, o Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama. E a segunda transmissão da Bandeirantes, 9h30 da noite, Santos e Corinthians, que vão jogar na Vila Belmiro às 21h30. O Corinthians aí provavelmente com algumas novidades no seu time, o Santos da mesma maneira. Mas olha, atenção, Pedro, eu chamo atenção para o Corinthians, já que estamos falando do Corinthians, já, às 11 horas da manhã, no Fórum Criminal da Barra Funda, o Ministério Público vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas explicando o andamento do processo daquele caso envolvendo a investigação das últimas gestões do Corinthians. Há novidades e o repórter Luiz Fabiani estará lá, então eu chamo a atenção aí dos corintianos. Daqui a pouquinho o Fabiani vai trazer aqui na programação da Rádio Bandeirantes os detalhes dessa coletiva do Ministério Público, detalhando o que houve de evolução nessas investigações. A gente sabe aí que os últimos presidentes do Corinthians estão sendo investigados por conta de questões administrativas no clube. Então, caso de polícia envolvendo o Corinthians mais uma vez. E olha, uma notícia aqui curiosa, uma informação curiosa, o Palmeiras afastou ontem todo o time sub-17 que está disputando o Campeonato Paulista da categoria. Todo o time e toda a comissão técnica. Palmeiras não detalhou o motivo. Sabe-se que é por uma questão disciplinar de alguns atletas do elenco. Mas sem entrar em detalhes, esse time tem feito muito sucesso. Inclusive, um dos jogadores dessa equipe está atendendo o time principal do Palmeiras, a equipe profissional do Palmeiras, e é a joia da coroa do Palmeiras, dá pra gente chamar desse jeito, né? Afinal de contas, a base palmeirense vem trazendo aí muito dinheiro e vem rendendo muitos frutos financeiros ao clube, mas o Palmeiras não passou a mão na cabeça e afastou todo o time e toda a comissão técnica. O Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista, vai disputar as oitavas de final nessa competição e o Sub-16 é que vai representar o Palmeiras nessa competição. E para a gente fechar aqui uma informação do tênis, do João Fonseca, que infelizmente ele ontem experimentou pela primeira vez a sensação de ser um cabeça de chave no ATP 250 de Bruxelas, mas não passou da primeira rodada. Ele foi eliminado pelo holandês Botic van de Zandschulp por 2-0 e está eliminado. Tá fora o João Fonseca, mais uma derrota aí para o brasileiro. Ele vai nessa reta final de temporada 2025 acumulando mais uma derrota. Amanhã a gente volta para falar do São Paulo, que vai jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre contra o Grêmio. E claro, para falar muito desses jogos importantíssimos aí, o líder Palmeiras recebendo o Bragantino e esse jogaço de bola entre Santos e Corinthians. Pedro e Thaís. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, a hora certa da informação na Rádio Bandeirantes Campinas, com destaque para a região metropolitana. Um grande abraço para você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta na tela do nosso canal do YouTube, na tela da Band News TV e nas ondas da Rádio Bandeirantes Campinas, sempre às 8 horas da manhã, coladinho com o Primeira Hora. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que acontece pertinho da gente. Os destaques das últimas horas na região metropolitana de Campinas, os assuntos de interesse nacional, de interesse internacional que mexem com o nosso dia a dia, opinião, prestação de serviços, a sua participação nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e convido você a fazer parte do nosso Giro da Informação.
Agradeço a quem está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o nosso aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Um dos meios da gente conversar, da gente ouvir o que é que você está pensando nesse 15 de outubro de 2025, dia do professor, dia da professora. Parabéns a você que exerce essa profissão tão nobre, digna e que precisaria ser tão mais valorizada no nosso país. O Manhã Bandeirantes, como eu disse no nosso canal do YouTube, estamos chegando a quase 58 mil inscritos. Então quero convidar você que ainda não faz parte dessa comunidade. É muito simples. Você já tem uma conta no YouTube? Já tem uma conta no Google? Então é só acessar o nosso canal. Se você entrar no YouTube e pesquisar Rádio Bandeirantes Campinas, você vai ver a nossa live nesse momento. Ali você pode se inscrever, receber em tempo real a notificação, inclusive, das transmissões esportivas que marcam também o microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem muita bola rolando por aqui. Você ouviu o Ricardo Capriotti com a Thaís Freitas, com o Pedro Campos, falando da rodada do Campeonato Brasileiro. 7 da noite tem Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque. O líder do campeonato querendo manter a vantagem de 3 pontos contra o Flamengo, que será adversário no domingo no Maracanã. E às 9h30 da noite tem o clássico alvinegro direto da Vila Belmiro, Santos e Corinthians. As duas partidas com transmissão no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar também conosco pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Edson Freitas, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação é do Gil Kleber. Começamos falando com você, motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Mais uma vez, rodovia Anhanguera dando uma dorzinha de cabeça para quem precisa ir à capital paulista. Trânsito bem carregado no limite entre Sumaré e Campinas, são 5 quilômetros, para anda. Trecho mais interditado ou mais carregado não é por conta de uma interdição, é por conta do excesso de veículos de quem está acessando a Alix da Cunha Sul-Leste, e isso provoca também o reflexo diretamente na rodovia Anhanguera. Motorista segue viagem sentido São Paulo, tem 3 quilômetros de lentidão no trecho que passa por Jundiaí, do KM 63 ao quilômetro 60, depois ainda um para e anda até chegar à cidade de São Paulo pela marginal do Rio Tietê, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Mais uma vez, a melhor opção, além de ir ouvindo a Rádio Bandeirantes, é você também seguir pela rodovia dos Bandeirantes, onde só vai enfrentar lentidão quando chegar lá no quilômetro 18, já praticamente na cidade de São Paulo, já na área urbana de São Paulo, mas muito próximo ao acesso à marginal do Rio Tietê. Para você que segue pela rodovia Santos Dumont, excelente viagem, tanto sentido Campinas quanto sentido Indaiatuba. Nesse momento, trânsito já vai fluindo bem, mais cedo congestionamento registrado na região ali do San Diego, sentido Indaiatuba e Campinas, mas agora já sem problemas para o motorista. O mesmo para a SP-340, rodovia Governador Adhemar de Barros. Trânsito fluindo bem, tanto sentido Mogi quanto no sentido Campinas. No corredor Dom Pedro I, no começo da manhã, aumento gradual registrado no trânsito para quem estava acessando a Dom Pedro vindo da Anhanguera, mas agora já normalizado. O mesmo vale para o anel viário Magalhães Teixeira, boa visibilidade, boas condições de tráfego, sem problemas para o motorista neste 15 de outubro de 2025. Encontrou algo atípico no seu caminho? Tem alguma denúncia para fazer? Alguma promessa não cumprida? Isso tem de monte. Conta pra gente. O nosso WhatsApp está no ar pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Nesta semana, algumas obras começam a ser feitas, uma que não vai impactar diretamente o trânsito, mas que mexe com quem mora na região do Jardim do Trevo. O córrego do Paraitinga, que é um afluente do Pissarrão, correndo ali pela Avenida São Luís do Paraitinga, começou ontem a receber uma limpeza
pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos. As equipes estão retirando resíduos do leito do córrego com máquina e caminhões para transportar os sedimentos. O trabalho continua nesta quarta-feira e as equipes são formadas por reeducandos, pessoas que estão ali no semiaberto, e vão se juntar ao serviço para fazer a roçagem e a limpeza nas margens e nas encostas do córrego. A ação tem o objetivo de permitir melhor escoamento das águas e contribuir para a prevenção de alagamentos. Campinas tem mais de 45 córregos que, segundo a Prefeitura, recebem manutenção e limpeza de forma contínua. Trabalho que serve justamente para aproveitar esse período em que estamos com menos chuva, mas ainda com alguma precipitação, para, quem sabe, evitar problemas maiores no verão que já está batendo a porta. Mas acabamos de entrar na primavera, sim, mas o período chuvoso já começa a dar as caras. Daqui a pouquinho a Nath Luquezzi traz para você também a previsão do tempo, a temperatura máxima, a mínima para a manhã de hoje, para as próximas horas, e para você já se organizar aqui pela cidade de Campinas e pela região que nos acompanha nesta manhã aqui na cidade. São 10 horas e mais 7 minutos. A Prefeitura de Jundiaí confirmou mais uma morte de um paciente internado por intoxicação de metanol. O homem de 37 anos que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo desde o dia 3 de outubro, que nós contamos aqui para você na Rádio Bandeirantes, ontem à noite, infelizmente, faleceu. A intoxicação por metanol do paciente havia sido confirmada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, o CIATOX. A ocorrência foi notificada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação e também notificada à Vigilância Sanitária de Jundiaí. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, informou que até o momento a cidade contabiliza 7 casos notificados de intoxicação após o consumo de bebidas alcoólicas. 6 desses casos suspeitos foram descartados por metanol. Mas esse caso confirmado, infelizmente, evoluiu a óbito, como é o termo técnico utilizado pelas equipes médicas. A administração municipal ainda disse que desde o início de outubro, a vigilância sanitária tem reforçado as ações de fiscalização em bares, adegas e distribuidoras de Jundiaí, além de manter um contato permanente com a Regional de Vigilância Sanitária do Estado para alinhar outras medidas necessárias em cumprimento aos cuidados com a saúde da população. Enquanto isso, as investigações seguem para saber como esse metanol foi parar nas garrafas, qual o tamanho desse lote, se é uma única quadrilha, se são mais bandidos que estão utilizando essa mesma malandragem criminosa e assassina de batizar a bebida alcoólica com metanol. E nessa manhã temos novidades que o repórter Guilherme Oliveira vai trazer para você. A polícia prendeu 6 suspeitos em operação contra bebidas. Em um único dia, as prisões somadas agora chegam a 57. E quem são esses suspeitos? Qual a participação deles nesse esquema que ainda não sabemos o tamanho total e o estrago que ele ainda pode fazer? O Guilherme Oliveira já está conosco? Vamos acioná-lo então para a gente entender mais sobre uma etapa importante da investigação de um crime que marca esse ano de 2025. Guilherme, muito bom dia para você. Bom dia a você aqui que nos acompanha. O governo de São Paulo segue com um gabinete de crise instalado justamente para ajudar nessas investigações que ocorrem desde o fim do mês passado, né? Desde meados de 20 ali de setembro começaram essas investigações e de lá para cá diversas ações e mais 6 pessoas foram presas, portanto, por falsificação ou adulteração de bebidas, principalmente as destiladas. Houve mandados de busca e apreensão em 8 cidades ontem, 20 mandados, e de 20 locais fiscalizados, em 13 havia a suspeita de bebidas falsificadas ou adulteradas. Ainda não é possível dizer se por metanol. Tem uma análise, né, que precisa passar ainda para depois os policiais confirmarem se havia metanol ou não, mas sim há essa suspeita de falsificação
ou adulteração de bebidas em 13 dos 20 locais. E essas 6 pessoas vão responder por falsificação e associação criminosa. Um ponto importante de a gente explicar é que a Polícia Civil de São Paulo não trata esse grupo como uma organização criminosa, um único grupo que atua para falsificar ou adulterar bebidas. São diversos indivíduos que atuam de forma individual, mas que ali se ajudam para essa fraude, ou com vasilhame, ou então com tampinhas, com adesivos ou com as próprias garrafas. São diversas pessoas que atuam para essas fraudes no estado de São Paulo. Houve uma coletiva ontem de imprensa para explicar melhor isso, com o delegado-geral de Polícia Civil, Arthur Dian, o diretor do DEIC, Ronaldo Sayeg, o número 2 da Secretaria da Segurança Pública do Estado, Nico Gonçalves, e a delegada responsável pelas operações, a Leslie Petros. Um outro ponto importante que foi divulgado é que a Polícia Civil de São Paulo quer ampliar essas investigações para o âmbito nacional, não mais estadual. E por que isso? Os policiais conseguiram identificar o envio de bebidas falsificadas ou adulteradas aqui de São Paulo para outros 6 estados. Só que isso ainda em fase embrionária. Os policiais daqui vão entender se vão precisar da ajuda de policiais civis de outros estados ou então da Polícia Federal. Esse é um próximo passo, mas de fato há uma mega operação acontecendo no estado de São Paulo desde o fim do mês passado. 36 pessoas já foram presas por causa disso. Só para a gente encerrar os números aqui do estado de São Paulo, 5 mortes confirmadas por contaminação do metanol, 28 casos também já confirmados e outros 100 ainda estão sob investigação, pessoal. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. E a operação também passa por Campinas. Uma mulher de 48 anos, dona de uma adega, foi presa em flagrante suspeita de revender bebidas falsificadas no Jardim Marisa. Marisa fica ali na região do Campo Belo, em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam diversas garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas no estabelecimento dessa mulher. Ela foi detida e encaminhada ao 9º Distrito Policial de Campinas, onde permanece à disposição da Justiça. Reflexo inevitável é a queda do consumo de bebidas destiladas em bares, restaurantes, clubes, adegas e até venda em mercado. As pessoas estão com receio de comprar vodka, gin, uísque principalmente. E aqui em Campinas, um bar decidiu fazer teste em todas as garrafas antes de apresentar aos clientes. Uma forma de passar transparência, já que eles não produzem a bebida. Eles compram de fornecedores. E embora seja o mesmo fornecedor há um bom tempo, sejam marcas conhecidas com nota fiscal, o seguro morreu de velho, já diziam meus avós. A Graziele Geronde foi conferir de perto como é que funciona esse teste, como o impacto na economia já começa a ser sentido pelos donos de bares e restaurantes. Conversou com o Emílio Martins, que é proprietário desse restaurante, e com a doutora Clara Correia, advogada, que também ajuda a gente a entender um pouco mais sobre os nossos direitos nesse momento. Os drinks que são preparados com bebidas alcoólicas como uísque, cachaça ou vodka tiveram consumo reduzido neste restaurante. O motivo foi o surgimento de casos de intoxicação por metanol em várias cidades do Brasil. O medo da presença da substância fez com que este restaurante de Campinas adotasse um novo protocolo. Agora, antes de cada garrafa ser aberta, elas são encaminhadas para um laboratório, onde passam por uma análise para verificar se há algum tipo de contaminação. Nós não somos fabricantes de bebida. Eu compro de bebida de fornecedores confiáveis, certo? Não troco, como falei, um bom fornecedor por um preço baixo. Então a gente já não corre muito risco. Mas a gente não está livre de comprar uma bebida de alguém que foi enganado, que comprou uma bebida ruim. Cada garrafa possui um laudo atestando que a bebida está segura para ser consumida. A medida trouxe mais tranquilidade de que o drink servido não tem o metanol, a substância que já provocou cerca de 30 casos de intoxicação e tem mais de 200 em investigação. Me sinto seguro na operação do negócio, porque eu tenho certeza absoluta que não existe dentro do meu bar
disponível para o cliente nenhum produto, nenhuma garrafa de produto, porque a análise é feita em todas as garrafas. Aqui a gente tem essa tranquilidade de servir para os nossos clientes tranquilamente as nossas bebidas com extrema qualidade. A preocupação do proprietário deste restaurante não é à toa. De acordo com a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, 36% das bebidas alcoólicas comercializadas no Brasil tiveram algum tipo de fraude ou são contrabandeadas. A situação representa um risco para os estabelecimentos e principalmente para os consumidores. No combate à falsificação, o comportamento do consumidor também é importante. Desconfiar de preços e denunciar são algumas das atitudes que podem ser tomadas. E quem vende produto falsificado pode ser multado e preso. A própria população também, quando perceber que existe essa possibilidade de falsificação, entrar em contato com as autoridades, entrar também em contato com o titular, por exemplo, da marca que está sendo falsificada, para a gente conseguir aí proteger a população como um todo também, Essas as dicas da doutora Clara Correia, advogada, falando sobre o direito do consumidor nesse momento em que há tanta incerteza sobre o que nós estamos consumindo. Transparência é tudo. A gente sempre fala da importância de você ir a locais onde você conhece a procedência do produto, mas quem garante que o comerciante também não está sendo enganado? Então, nada melhor do que realmente essa transparência, e isso certamente dá mais confiança para quem vai consumir aquela bebida alcoólica. Mas muita gente mudou o hábito. Trocou a caipirinha pelo chopp, trocou a dosezinha de uísque por uma cerveja e, enfim, não deixou de beber, mas mudou os seus hábitos e a venda de destilados está em queda, não à toa. Até por isso também a importância das operações que a gente vem acompanhando e trazendo para você aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes. Ontem, uma troca de tiros movimentou a população, a polícia militar e terminou com a morte de 2 suspeitos no final da Rua da Abolição. Jardim Santa Odila, Vila Santa Odila, em Campinas. É Jardim, na verdade. Jardim Santa Odila. Depois de a polícia militar, durante um patrulhamento preventivo, cruzar com o veículo onde estavam 2 homens. O que estava no banco do passageiro estava armado e fez menção de atirar na direção dos policiais. Houve o revide, os 2 suspeitos morreram e nenhum policial militar chegou a ser atingido. Nós conversamos com o capitão Fábio Azevedo. Havia a suspeita de que os homens no carro teriam participação de um crime cometido no final de setembro na Vila Formosa. Mas isso ainda está em análise. A gente vai compartilhar com você a entrevista que a Graziele Geronde fez, uma entrevista coletiva com o capitão Fábio Azevedo, que nós ontem trouxemos também ao vivo no Brasil Urgente, e que você vai entender um pouco mais sobre como teve início essa troca de tiros e a investigação agora a cargo da Polícia Civil já em andamento. Não pararam no primeiro momento, eles chegaram mais próximos do veículo, quando a viatura era um pouco mais alta, nessa viatura Trailblazer, quando eles identificaram que o indivíduo que estava ao lado do motorista estava armado, e nesse momento efetuou, fez a menção de mostrar a arma para os policiais, o policial identificando isso, efetuou os disparos já, porque naquele momento eles tinham a suspeita daquele momento de que essas pessoas ali eram criminosos, e que um desses criminosos inclusive participou aí, ou teria participado dessa morte que nós tivemos aí no finalzinho de setembro, foi a morte do indivíduo ali, foi localizado na Vila Formosa de Campinas. Os 2 criminosos já foram identificados? Os 2 criminosos foram identificados, tem passagens criminais por alguns delitos, e ambos estavam armados hoje, inclusive nessa situação, quando os policiais viram e pelas informações que eles nos passaram, o indivíduo apontou a arma para os policiais, foi nesse momento que teve então ali a troca de tiros entre a equipe policial com os criminosos. Capitão, a gente também está ao vivo pela Brasil Urgente na Band. A
informações de que algum policial tenha se ferido durante essa troca de tiros. Isso se confirma ou não, capitão? Não. Os policiais estão ilesos, eram 4 policiais da viatura, né? E esses indivíduos estavam com esse veículo HB20, com 2 infratores da lei, e os policiais, eles estão ilesos, não teve ferimento nenhum, infelizmente apenas a morte aí dos 2 marginais que estavam no veículo HB20. Capitão, teve algum envolvimento da Rota também nessa ocorrência? A gente viu uma viatura da Rota, esses 2 estavam sendo acompanhados pela equipe? Não, igual eu falei, a viatura nossa estava em patrulhamento da Força Tática aqui da região, é uma área de interesse nosso, está fazendo patrulhamento preventivo e acabou se deparando com esse veículo aqui no deslocamento, né, que ensejou essa abordagem, né. A Rota, ela estava em apoio aqui na região, né, em Campinas, como sempre que possível eles vêm aqui apoiar também Campinas, né, então foi, na verdade, só uma coincidência da Rota estar nas proximidades. Inclusive a Rota foi uma das primeiras viaturas que chegou aqui para o apoio policial. Esse veículo era produto de furto, roubo? Essas informações a gente ainda está levantando, mas a princípio estão sendo checadas ainda e eu não tenho essa informação ainda para passar Já tem a identificação dos 2 criminosos que morreram? Já se sabe, capitão, se eles já tinham passagens pela polícia? Os 2 criminosos, né, consta pelas informações que nós temos deles, né, que os 2 tinham algumas passagens criminais por mais de um delito. Mas o crime que já está identificado é esse que você falou, aliás, a suspeita, né, de que os 2 estavam envolvidos ou um só? Existe a suspeita que um dos indivíduos, né, que estava no veículo foi o autor do homicídio que ocorreu na Vila Formosa por volta no finalzinho aí de setembro. E quais os próximos passos? A perícia vai vir até o local? Agora teve, infelizmente, a morte dos 2 infratores. Agora essa área está preservada, né? Nós estamos aguardando a perícia, né? Então a perícia vai vir para aqui, a Polícia Civil também. E depois prossegue-se a apuração aí das investigações sobre os demais delitos aí que eles possam ter participado, né? Então vai ser feita a perícia nas armas, perícia no veículo, né? Os corpos aí vão ser levados para o ML, né? Para as demais práticas aí e continuidade das apurações. 2 armas apreendidas então, né? 2 armas apreendidas, tá? Uma 9mm e um revólver 38. Estavam em posse aí dos indivíduos, dos marginais. Esse o capitão Fábio Azevedo da Polícia Militar falando sobre essa ocorrência, a abordagem a um carro com 2 suspeitos, as mortes deles e a investigação agora para saber se há ligação com um homicídio que aconteceu em setembro deste ano aqui em Campinas. 10h24, a Nath Luquezzi já está conosco aqui nos nossos estúdios numa quarta-feira de temperaturas altas. Hoje podemos dizer que está calor. 26 graus marcam os termômetros da Unicamp nesse momento, do CEPAGRE. E num dia em que a mínima foi de 18. A gente, um mês atrás, falava máxima hoje de 18 graus. Hoje a mínima está em 18 graus. E com umidade relativa do ar próxima aos 60% e o vento de 15 km por hora. Uma agradável quarta-feira, Nath Luquezzi. Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Mas até o final da semana tudo pode mudar. Mas hoje e amanhã o dia se mantém mais estável antes que a chuva volte aqui para nossa região. Hoje, predomínio de sol, céu parcialmente nublado, mas ainda não se descarta a ocorrência de pancadas rápidas, muito isoladas de chuvas entre o meio da tarde e o começo da noite. Os ventos ainda sopram com bastante intensidade, principalmente no final do dia, podendo causar aquela sensação de frio. Para hoje, máxima de 29 graus. Sexta-feira deve ter um céu nublado o dia inteiro e registrar precipitações a partir do anoitecer. Campinas e todo o interior de São Paulo terá a volta dos temporais, ventos fortes e frio a partir do final de semana. Essa mudança está prevista para acontecer agora, entre sábado e domingo, e os termômetros devem ter queda acentuada, principalmente no domingo, por conta de uma passagem de uma frente fria que deve ocasionar queda expressiva nas temperaturas. Começo da próxima semana será bastante fria. As mínimas ficarão em torno dos 12 graus na segunda-feira, o que é bem abaixo do típico esperado, como hoje, por exemplo, que foi 18 graus. Mas é claro que até lá eu vou atualizando vocês. E agora, sobe o som, produção. Tem aniversariante hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Não sou eu não. Heitor Fredo, completando mais um aninho de vida, é isso? Mais um. Mais um? Ou menos um, nunca saberemos.
temos. 36 anos hoje, aniversário. Parabéns, Heitor. A gente aqui te deseja tudo de melhor, nós, a produção, um cara pra frente, inteligente, cheio de vida, que ajuda todo mundo. Ele não é só o que ele mostra aqui no ar, ele é uma pessoa diferenciada mesmo. Parabéns, muitos anos de vida, que você realize todos os seus sonhos. Obrigado, Nath, obrigado ao Leandro, ao Edson, à nossa equipe. 36 anos, 15 de outubro de 1989, 10h10 da manhã. Já fiz um joguinho hoje com 10h10 para ver se dá sorte. Já nasceu, então. Mas, muito obrigado pelo carinho, obrigado a você que está conosco também todos os dias, a nossa razão de estarmos aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, às 10 da manhã, sexta às 10h30, mas para levar para você informação com muito carinho mesmo. A gente gosta muito de fazer esse programa e o motivo é você estar do outro lado do rádio, do celular, do tablet, do computador, da TV, pelo YouTube, de onde você estiver. E o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer um projeto que foi aprovado em primeira discussão em Campinas a respeito da prioridade no atendimento para mães que tenham filhos autistas. Um cuidado da saúde psicológica também com essas mulheres. Vamos trazer também um ataque de abelhas que aconteceu aqui na região, infelizmente terminando com 4 cães que foram mortos após serem atacados, mas um número grande de adultos e crianças que precisaram de atendimento hospitalar. E a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes tem muita informação e prestação de serviços para você nesta quarta-feira. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa, merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni você encontra o almoço executivo perfeito, pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h29. Quinto sinal vai marcar 10h30 da manhã, instantes para você acompanhar a nossa programação. Você sabe que você tem os aplicativos digitais e pelo Band Play você acompanha também a programação da Band em qualquer lugar do Brasil. Você que gosta de acompanhar, por exemplo, o Band Mulher com a Nath Luquezzi, você que acompanha o Band Cidade com o Walter Sena, os nossos telejornais, as transmissões esportivas, você pode também, pelo seu celular, pelo seu tablet, receber a nossa programação. É só baixar o Band Play gratuitamente que você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Band Play, na loja do seu celular, ali onde você baixa os aplicativos, você encontra esse e outros materiais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sexta-feira, Nath Luquezzi, tem um feirão que acontece em Campinas e você que está em busca de uma recolocação no mercado, você que está em busca de uma oportunidade, você vai ter a chance de, quem sabe, encontrar uma vaga nesse feirão que a Nath Luquezzi vai contar os detalhes para você. O evento acontece no bairro Padre Anchieta, é a 23ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidade. Ele acontece no Centro Cultural Maria Monteiro,
está na rua Dom Gilberto Pereira Lopes, 412. Vai acontecer das 9 da manhã até as 4 da tarde, com distribuição de senhas para o atendimento ao público. Ao todo, serão oferecidas mais de 900 vagas de emprego, sendo que 250 oportunidades de contratação são imediatas para moradores de Campinas e cidades aqui da região. As 250 vagas imediatas estão distribuídas em diversas empresas de diversos setores, como, por exemplo, Oxxo, Royal Palm Plaza, alguns supermercados, enfim. Essas oportunidades contemplam cargos operacionais, administrativos e de serviços com diferentes níveis de escolaridade. Para participar é super simples. Documento oficial com foto, um currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e uma carta de encaminhamento para quem já fez um cadastro prévio. Você aí já pode fazer o seu cadastro, não é necessário esperar o dia do feirão para se cadastrar. Você pode se inscrever previamente pelo portal Emprega Campinas, pelo aplicativo da carteira de trabalho digital ou nas unidades do CEPAT Centro ou de qualquer postos Agiliza Campo Grande ou Ouro Verde. O cadastro antecipado agiliza o atendimento e pode gerar encaminhamentos prévios para entrevistas no próprio feirão. As vagas disponíveis podem ser consultadas já através do site oficial do CEPAT, que é cepat.campinas.sp.gov.br. Ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes, um primeiro giro com a participação, agradecendo aqui a mensagem que chega, o @sky2007a. Feliz aniversário, Heitor Fredo. Você, além de ser um jornalista excepcional, um ser humano incrível, é um tremendo gato. Obrigado a minha mãe participando também aqui dessa edição do Bandeirantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode mandar o nome aqui também para a gente identificar de onde chega esta mensagem. A mensagem de áudio chegando também no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Fala sobre esses data centers que vão estar sendo feitos aqui na região de Campinas. Vai ser 2 em Hortolândia, um em Sumaré e um em Campinas. Esses data centers eles usam muita energia elétrica e, além de tudo, também eles usam muita água para refrigerar, né? Então, agora você imagina o tanto de água que vai gastar e o tanto de energia que vai gastar, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Lógico, eu não sei se vai dar tanto emprego também, né, pela obra que vai ser. É muita grana que eles vão investir, né? Eu acho que é o primeiro data center fora dos Estados Unidos que a empresa vai fazer. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Alexandro Centro, um abraço, Heitor. Um abraço, Alexandro. Bom, data center é uma instalação física que abriga servidores, equipamentos de computação, armazena dados, gerencia dados. E é uma grande infraestrutura que tem todo um sistema de refrigeração. Imagine, um monte de máquina ligada ao mesmo tempo. Tem que ter a refrigeração, ar-condicionado o tempo todo, energia de backup, segurança física. Então, veja que há uma infraestrutura a ser montada e uma geração de empregos que é aguardada. Da onde vem essa informação? A Eletrobras, que é uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil, tem esses planos de desenvolver um data center na região de Campinas. Segundo o portal BN Américas, que foi o primeiro a dar essa informação, então dando crédito aos devidos colegas, o projeto é o primeiro do tipo da companhia, está em fase de documentação e ainda vai passar por uma análise pelo Ministério de Minas e Energia. A Eletrobras já demonstrava um interesse em atender a demanda energética de grandes data centers, embora ainda não tivesse participado diretamente da criação de nenhuma infraestrutura. Para viabilizar o empreendimento, a Eletrobras assinou um memorando já lá na sede do Rio de Janeiro e observa Campinas como um local onde faz todo sentido, porque você tem muito trabalho tecnológico por aqui, você tem mão de obra qualificada por aqui. E eu acho que o importante é que haja, viu, Alexandro, aquele estudo de impacto ambiental e impacto de vizinhança. É bom para a cidade ter algo tão tecnológico assim. A Eletrobras hoje é responsável pela geração de 21% da energia elétrica do Brasil, opera 82 usinas, mas antes é preciso saber o impacto ambiental, o impacto social e ter como prioridade a contratação de pessoas da região. Claro que cargos de confiança, a Eletrobras instalada no Rio de Janeiro vai trazer gente de lá para cá.
Mas é importante que esteja em contrato, que não apenas se instalem em Campinas, mas que aproveitem o que Campinas tem de melhor, que é o seu povo, que é a qualidade do serviço que o campineiro oferece para o empregador. 10h36, mensagem de áudio também aqui do Adriano Vermelho, falando sobre pesquisas eleitorais. Fica claro que pesquisas só servem, importam ou acontecem na hora certa, dependendo do resultado, para um viés ou outro. Ela está sempre errada, se você não vai bem, né? Óbvio que o lado que estiver em desvantagem vai contestar aqueles números. Um magnífico dia aos nossos mestres, escreve o Adriano Vermelho. Hoje dia do professor, aos que ensinaram, ensinam e continuarão ensinando. Um verdadeiro sacerdócio e a alma de uma nação que pretende ser grande, próspera e justa. E parabéns ao querido amigo, sim, nosso amigo e companheiro de todos os dias, Heitor Fredo, muita saúde. E o resto você tira de letra. É isso aí, Adriano. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pelo seu carinho. Nath Luquez é filha de professor, acompanhou de perto, portanto, como é a vida de alguém que tem essa profissão tão digna, tão nobre e que deveria ser mais valorizada no Brasil, né, Nath? Com certeza. E é uma loucura também, vida de professor. Você chega em casa final de semana, a casa tá cheia de EVA, cheia de coisa para recortar. Não posso fazer nada que eu tenho prova para corrigir. Para corrigir, exatamente. É um trabalho que você sai do trabalho, mas não acaba. Então, realmente deveria ser muito mais valorizado. Mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Tudo bem? Bom dia. Essa menina aí que tem futuro. Heitor, hoje eu não vou falar do Bolsonaro, não, nem de Eduardo Bolsonaro, que já tô... acho que já chega dessa gente aí, viu? Eu vou falar só... passei aqui só para dar um bom dia para você e a Nath. E desejar a você um feliz aniversário. Obrigado. E que Deus proteja você pro resto da sua vida. Que Deus ilumine seu caminho, beleza? É o Cícero do Jardim Aurélia. Ô Cícero, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela mensagem, por estar conosco todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. O Alexandre, ele lembra aqui também que além deste data center em Campinas, ele citou também na mensagem o de Hortolândia. O data center de Hortolândia é da Microsoft. Esse já está mais avançado, já está mais adiantado. Ali no bairro Chácaras Recreio Alvorada, data center que fica na Avenida Teresa Ana Secom Breda, já em reta final e com a promessa de transformar Hortolândia num polo de inovação e tecnologia. É a gigante da tecnologia construindo 3 grandes centros no Brasil, 2 em Hortolândia e 1 em Sumaré, todos esses já em fase avançada. O da Eletrobras ainda está em fase de estudos em Campinas. No caso de Hortolândia, essa unidade já conta com cerca de 1.000 trabalhadores empregados diariamente, gerando um impacto na economia local. O investimento de 14 bilhões e 700 milhões de reais da Microsoft, maior aporte financeiro já feito no Brasil em uma única vez. E o que se espera desse data center de Hortolândia? Acelerar a inovação tecnológica, impulsionar a competitividade do país e promover avanços no setor de inteligência artificial, com impacto direto em áreas como educação, no setor público e no setor privado. Acho que tudo que vem para agregar conteúdo e conhecimento, né, meu caro Alexandro, é importante, fundamental, e Campinas precisa ser lembrada, a região metropolitana precisa ser conhecida no Brasil todo, não apenas porque ela está perto de São Paulo, não só porque ela tem a Unicamp, mas porque tem gente que os gringos olham para cá e falam, essa é uma região que dá para investir, dá para apostar. Que bom, e que assim continue, porque às vezes a gente que está aqui esquece do tamanho que tem Campinas, às vezes a gente que vive aqui no dia a dia esquece a importância que essa região tem economicamente, culturalmente, intelectualmente para o Brasil. Mas aí quando vem a Microsoft, quando vem a Eletrobras para lembrar disso, aí a gente se depara de onde nós estamos. Às 10h40, daqui a pouco mais mensagem, mais participação aqui dos nossos ouvintes, porque eu tenho a Lucimeire Ramalho conosco. Para você que está circulando pelas rodovias do nosso interior paulista, o trânsito está fluindo bem, sim. Mas fique atento com radares. O Departamento de Estradas e Rodagem instalou
8 novos equipamentos aqui no nosso interior paulista, região de Campinas, região de Piracicaba, e que já estão em operação. Essa é uma parte apenas, essa é uma parte dos novos radares que estão nas rodovias não conveniadas, aquelas que ainda pertencem ao estado de São Paulo, que não foram terceirizadas ainda. Às 10h41, a Lucimeire Ramalho conta pra gente onde estão esses novos equipamentos. Falei de 8, mas o número é ainda maior se a gente ampliar o mapa pro estado todo, né, Lucimeire? Oi, Heitor. Pois é, e não acaba por aqui não, viu? Já são 352 radares em operação nas estradas paulistas não concedidas, mas o contrato do Departamento de Estradas de Rodagem prevê aí 649 radares. Os outros, segundo o próprio DR, né, os locais já estão sendo estudados, feito ali todo um estudo técnico para que esses radares passem a funcionar então aí nas próximas semanas, né? Então hoje, né, a partir da meia-noite de hoje, 8 novos radares entraram em operação. Segundo o próprio DR, viu, Heitor, algumas colocações foram feitas aí justamente para que os motoristas fiquem mais seguros e evite então o acidente, né? Os pontos: reforçar a segurança viária, ampliar a cobertura em pontos estratégicos, prevenir os acidentes nas rodovias e o ponto principal com tudo isso, Heitor, é zerar os acidentes nas estradas paulistas, não ter mais acidentes nas estradas paulistas. Para poder colocar esses radares nessas rodovias, né, a escolha do ponto, foi feito todo um mapeamento técnico considerando alguns pontos, né? O histórico de acidentes, excesso de velocidade, também as características geométricas dessas pistas, pontos críticos e também a travessia de fauna, né? Muitas rodovias ficam próximas aí a espaços mais rurais, tem a travessia de fauna, né? Então justamente isso para evitar também aí o problema com esses animais que acabam atravessando nesses locais, né? Os demais equipamentos seguem em fase de teste, os motoristas têm que ficar atentos aí, porque nas próximas semanas, viu, Heitor, outras rodovias então devem receber esses equipamentos. Para os motoristas ficarem atentos, aqui na nossa região, né, dos 8 radares aí, tem radar então funcionando na SP 107 em Arthur Nogueira, na SP 360 em Amparo também, os motoristas já encontram um radar novo por ali, SP 147 em Piracicaba e também na SP 306 em Santa Bárbara do Oeste. E os outros, né, em cidades um pouquinho mais distantes, SP 225 em Analândia, 316 em Santa Gertrudes, 344 em Vargem Grande do Sul e 346 em Santo Antônio do Jardim. Não acabou ainda, né, Heitor? Os motoristas têm que ficar atentos aí que novos radares vão ser colocados e os motoristas então fiquem atentos. Reduz a velocidade para não serem multados e também para evitar acidentes. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. O estado que gosta de radar e pedágio como é São Paulo, hein? São as melhores rodovias do Brasil. Se você vai para outro estado, parece que você está em outro planeta, estradas esburacadas, asfalto velho. Isso não tem o que falar do estado de São Paulo, mas é caro andar por aqui, o custo é muito alto de pedágio e os radares, eles são importantes, sim, claro, para você ter a segurança viária. Mas é importante que eles estejam sinalizados, que haja placa informando que há fiscalização por câmeras e que eles estejam numa velocidade compatível com a via. O radar de Arthur Nogueira, por exemplo, que fica na SP 107, o limite de velocidade é de 40 km por hora. Numa rodovia, quilômetro baixo assim, quilometragem tão baixa, SP 107. Enfim, 40 km por hora eu acho que poderia de repente ser repensado. Porque senão corre o risco de cair naquela impressão de ser caça-níquel, de ser aquele radar pegadinha. Você sai de um trecho em que você está a 70, 80 km por hora, de repente, pum, baixa para 40. SP 107, a rodovia Prefeito Aziz Lian, que faz a ligação de municípios como Olambra, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse e Amparo. É uma região cheia de curvas, é verdade, mas, não sei, 40 por hora? Tem um aqui também em Santa Gertrude, 50 km por hora. Importante que, se você estiver num lugar, receber uma multa e não tiver a sinalização de que tem radar por perto, você pode recorrer dessa multa porque a lei exige essa informação. 15 minutos faltando para as 11 da manhã, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, tem mudança importante no secretariado da Prefeitura da cidade de Campinas.
Após um pedido de exoneração de José Tadeu Jorge, o prefeito Dário Saad já nomeou uma nova secretária municipal de educação. Conta tudo pra gente, Nath Luquezzi. O nome escolhido, Patrícia Adolfo Lutz, a professora que será a nova secretária de Educação de Campinas. O prefeito Dário Saad recebeu na última segunda-feira, dia 13 de outubro, o pedido de licença e exoneração do professor José Tadeu Jorge, que deixou o cargo para se dedicar a questões familiares e ao cuidado da irmã, que hoje enfrenta problemas de saúde e da qual ele é o cuidador. A nova secretária terá a missão de ampliar as políticas públicas da área e os projetos em andamento na Secretaria Municipal de Educação, com foco na melhoria constante dos indicadores e dos serviços prestados aos alunos e seus responsáveis. José Tadeu Jorge assumiu a secretaria em 2021, logo no início do primeiro governo de Dário Saad. E hoje, Patrícia, com a chegada dela na educação, a Prefeitura de Campinas amplia o número recorde de mulheres no primeiro escalão do governo. Agora, são 10 no total. Comunicação, cultura e turismo, gestão e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação, SEASA, desenvolvimento e assistência social, administração, urbanismo e política pública para as mulheres. Além disso, o comando da Guarda Municipal também está nas mãos de uma mulher. Ninguém me tira da cabeça que eles também estão preparando uma mulher para ser a candidata à sucessão de Dário Saad. Sim. Eu tenho meu palpite. Adriana Flose. Palpite. Vamos ver se o Prefeitura Bete vai fazer com que eu acerte esse palpite em 2028 apenas. Que ano que vem a eleição é para os cargos federais, como deputado federal, senador, presidente da República, e para os cargos estaduais como governador e deputado estadual. E claro que você vai ter a cobertura completa das eleições 2026 na Rádio Bandeirantes. Logo, logo a gente começa com aquela trilha que faz candidato tremer na base quando começa a ouvir. A trilha das eleições da Rádio Bandeirantes. Ainda não vou colocar para não dar gatilho em quem tá ouvindo a gente. Mas logo, logo as eleições passam a ser prioridade também no noticiário, que é o mais tradicional do período eleitoral da democracia brasileira, inclusive com os primeiros debates sempre sendo realizados na sede da Band. Agora, falando da política local, a Câmara Municipal de Campinas, na última sessão ordinária, conseguiu ter um ambiente light, você acredita? Algo raro, mas que às vezes acontece no Legislativo campineiro. Um dia em que várias pautas foram votadas, vários assuntos tirados da frente, algumas mais burocráticas, outras que passaram para as sessões seguintes, nome de rua beça, um monte de condecoração. Uma condecoração, uma unção de aplauso, proposta pelo vereador Nelson Osseri ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado na Câmara Municipal, apenas como votos contrários os vereadores da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB. No mais, a moção de apoio ao presidente Donald Trump foi aprovada, mas sem polêmica, sem discussão, sem debate. Ainda não contando com a presença da vereadora Mariana Conte, do PSOL, que é alvo de um pedido do próprio vereador Nelson Osseri de abertura de comissão processante, caminho para um possível processo de impeachment. Mas os vereadores conseguiram se debruçar sobre um assunto que é uma discussão em pauta na sociedade e não seria diferente em Campinas. Os vereadores aprovaram, num primeiro turno, um projeto de lei de autoria do vereador Guilherme Teixeira, do PL. Esse projeto garante prioridade no atendimento psicossocial e segurança às mães de filhos com transtorno do espectro autista. Segundo o vereador, o projeto surgiu de escuta em grupos de mães, de eventos onde elas puderam dizer sobre as dores que sofrem, que sentem, a dificuldade de manter também o psicológico em dia diante dos desafios de ter aquele que você mais ama, que é o seu filho, precisando de uma atenção especial. E aí vem a dúvida: quem cuida da mãe da pessoa com espectro autista? O vereador Guilherme Teixeira apresentou isso como um argumento na sessão em que esse projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Apresentei esse projeto
que ele nasce de escuta. Eu participei de 2 eventos com pessoas com espectro autista. Eu participei de diversos debates com eles. E em todos os momentos, senhor presidente, eu percebi que faltava muito um cuidado com as pessoas que estavam cuidando. E dentro de toda essa construção, eu estive no Prateia, ali na Unicamp, onde eu tive a oportunidade de conversar tanto com a doutora Heloísa, quanto também com uma técnica da enfermagem ali também do Prateia. E ali elas, conhecendo a entidade que cuida realmente disso daqui, que está inserida para diagnóstico, tratamento, ajuda na capacitação de profissionais de saúde, de profissionais da educação, para o tratamento melhor com pessoas com autismo. Eu me deparei com uma situação lá que eu achei bem interessante, e aí nasce esse projeto aqui, que foi que, em um determinado dia, senhor presidente, as mães que levam os seus filhos para fazer o atendimento no Prateia, elas acabam tendo um cuidado a mais. A equipe prepara uma cabeleireira para cuidar das mães, prepara lá uma esmaltaria para elas, acaba dando cuidado com aquelas que cuidam, daqueles que estão mais precisando, daqueles que naquele momento estão como prioridade de vida para essas mães. Então, esse atendimento psicológico e terapêutico que nós propomos aqui para essas mães, vem aqui reconhecer que esse cuidado que elas dão a essas crianças, a seus filhos, é importante, que nós reconhecemos e damos valor a isso, e aí nós estamos aqui priorizando um atendimento para elas, para que elas possam, dentro do SUS, ter uma agilidade na sua consulta com o psicólogo, nas suas demandas sociais, para que ela possa continuar cuidando bem daqueles que importam, que estão ali na vida dela. Esse é o vereador Guilherme Teixeira, do PL, que é o autor desse projeto de lei aprovado por unanimidade. A gente sempre mostra aqui as cenas quase sempre lamentáveis de discussões sobre assuntos que não vão a lugar nenhum, sobre questões nacionais, internacionais, que os vereadores usam o tempo que tem na tribuna com os votos confiados dos eleitores de Campinas para falar algo que não mexe diretamente com a nossa vida. Então nada mais justo também do que mostrar quando os vereadores ideologicamente opostos, que estão em lados antagônicos, conseguem discutir, chegar a um acordo e votar por algo que Campinas precisa. A vereadora Guida Calisto, do PT, foi uma das parlamentares de oposição, não a única, mas que destacou a importância do projeto e fez questão de parabenizar o colega vereador do PL. Então, quando a gente mostra eles gritando, esbravejando, nada mais justo do que também mostrar quando eles conseguem simplesmente ser cidadãos políticos, mas com diálogo acima de tudo. Quero também parabenizá-lo pela iniciativa e pelo olhar, principalmente com relação às mulheres, né? Que acabam sendo, na maioria das vezes, as responsáveis pelo trabalho do cuidado e principalmente por cuidar dos seus filhos e de quem tem alguma síndrome, de filhos PCDs, né? Enfim. Então, parabenizá-lo por essa sensibilidade. De fato, não dá para a gente falar que numa sociedade como a nossa, todos são iguais e têm que ser tratados de forma igual. Essa questão, essa igualdade visto dessa forma, ela amplia a desigualdade, aprofunda as injustiças. Então, neste caso, o vereador está olhando isso com isonomia, ou seja, vendo as pessoas que mais precisam, aquelas que estão com uma sobrecarga gigantesca, que é de cuidar dos filhos autistas, principalmente, que muitas vezes nas escolas não tem cuidador de apoio, não tem educador de apoio, e essa mãe, essa família é muito sobrecarregada. Então, quero aqui deixar o meu registro de parabéns pela sensibilidade e que mais projetos como esse possam vir também a essa casa fazer justiça,
principalmente as mulheres que na nossa sociedade são tão penalizadas, né? Muitas vezes, assumindo trabalho fora, trabalho dentro de casa, fora de casa e também cuidando dos idosos, dos doentes e das nossas crianças. Então, quero deixar aqui registrado, parabéns. Essa vereadora Guida Calisto do PT, parabenizando o vereador Guilherme Teixeira do PL por um projeto que a casa toda entendeu como importante, como fundamental. Vamos entender, então, como é que isso vai funcionar na prática. Explica pra gente o que está no texto aprovado em primeira votação, Nath Luquezzi. O atendimento prioritário, então, será garantido nas unidades de saúde do município, com foco na promoção da saúde mental e no bem-estar dessas mães que frequentemente colocam as próprias necessidades em segundo plano. O projeto também prevê a realização de atendimentos por videoconferência, nos casos em que a mãe encontra alguma dificuldade de locomoção, em razão também do grau de autismo do próprio filho. Essa modalidade é o que vai permitir um acompanhamento remoto por profissionais das áreas médicas como psicologia terapêutica e assistência social. A solicitação deverá ser feita por meio de uma unidade única básica de saúde, por meio de uma UBS. Tá vendo como não é difícil ter civilidade, ter um diálogo coerente? Quando a gente fala de disputa política, quando a gente escolhe um vereador, um deputado, a gente escolhe, pelo menos na teoria, alguém que vai defender algumas bandeiras, alguém que vai defender alguns projetos. Por exemplo, no ano que vem, nós vamos escolher um deputado federal. Você pode ir para a linha do candidato que vai defender a região, aquele que vai trabalhar por projetos da região. Ou você pode escolher um candidato ou uma candidata que vai defender uma determinada bandeira, uma determinada pauta. E são várias. Tem deputado que defende a pauta da segurança pública, tem deputada que defende a pauta dos direitos das mulheres, dos direitos trabalhistas. Enfim, o que não faltam são caminhos para você escolher alguém que tenha uma proposta. A partir do momento que um vereador, um deputado de um partido de oposição apresenta um projeto que casa com um parlamentar, que vai ao encontro daquilo que ele defende, não interessa a bandeira política, não interessa que partido que o elegeu, não interessa em quem ele votou para presidente, o que interessa é se a proposta é boa ou não. Se o projeto é ruim, você, mesmo sendo daquela mesma ideia, pode se sentar junto com um colega de outro partido e propor uma mudança. É assim que se faz política. Eles podem se atacar durante os debates, eles podem se cutucar nas redes sociais, eles podem até no plenário apresentar as suas diferenças ideológicas. O que eles não podem é puxar o freio de mão para projeto bom. É atrapalhar andamento de proposta que interessa ao eleitor. Então, da mesma forma que a gente critica quando tem, no nosso entendimento, que criticar posturas quase infantis da Câmara Municipal, quando dois deputados antagonistas sentam para o mesmo projeto e levam isso a ponto de um elogio público, isso também tem que ser reconhecido. Política não é você odiar aquele que pensa diferente. Política é você argumentar contra aquele que apresenta os seus pontos de vista, respeitar a opinião, mesmo que você não concorde, e se você se propõe a entrar na política, disputar o voto, apresentando melhores propostas e não gritaria. Por que você acha que nesses últimos anos, você com essa experiência política, né, cobrindo muitos debates, por que você acha que está tão latente, está tão inflamado, as pessoas não conseguem, dentro da política, se respeitar? Por personagens que apareceram com essa veia mais verborrágica. O movimento começa nos Estados Unidos. O movimento começa em 2016, na eleição de Donald Trump, e um modelo utilizado também em outras eleições, inclusive no Brasil, na primeira eleição de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro rachou o país? Óbvio que não. O PT ganhou muitas eleições também fazendo o nós contra eles. Mas essa coisa mais verborrágica passa muito por campanhas mais agressivas. Passa muito por não quero conversar com você, não tem papo, não tem conversa. A gente viveu décadas de eleições no Brasil em que você tinha um antagonismo entre esquerda e direita.
em que você tinha personagens extremamente diferentes, onde você conseguia mesmo assim, depois de um debate entre Lula e Mário Covas, por exemplo, em que eles se acusavam, apontavam o dedo para lá, falavam isso, falavam aquilo, terminado o debate, aperto de mão, se precisar, vai jantar no mesmo restaurante, conversa, dá risada e vida que segue. Mas dos últimos anos para cá, nós nos tornamos, não só na política, uma sociedade mais violenta. Uma sociedade que alguém leva uma fechada no trânsito e parece que o mundo vai acabar. Uma sociedade em que as pessoas tentam resolver tudo na agressividade. Isso passa também pela política. E eu espero muito que seja uma fase que está acabando. Não sou tão pessimista a ponto de achar que vamos viver assim para sempre, não. Eu acho que o brasileiro tem que voltar a dialogar. Eu espero muito que as eleições de 2026 consigam colocar frente a frente candidatos que debatam. Em 2022, nós tivemos uma eleição aqui em São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que eu entendo como um exemplo a ser seguido. Porque os dois discordaram, se acusaram, você é o candidato disso, você é o candidato daquilo, você mente nisso, você mente naquilo, mas você não sentia a violência no ar, você sentia a argumentação. E o eleitor foi lá, escolheu o que preferiu e a vida continuou. É assim que tem que ser também na eleição do ano que vem. Tomara que a gente consiga isso. Acho que se cada um fizer a sua própria parte, melhor ainda. Se cada um conseguir argumentar mais e gritar menos, a gente volta a ter um país que discuta a política. Ah, mas antigamente era... Tem muita gente que imagina que era um ambiente mais falso, porque os caras estão ali se abraçando, dando risada. Eu prefiro dois políticos que discordam e consigam sentar numa mesa para dar risada depois, do que dois políticos que discordam, que inflamam seus eleitores a se odiarem também, mas no final do período eleitoral estão seus respectivos partidos votando junto para o aumento do fundão eleitoral. É muito mais hipócrita isso do que duas pessoas que conseguem dialogar mesmo não concordando. 11h03, um rápido intervalo último nessa edição do Manhã Bandeirantes. Na sequência tem mais participação do nosso ouvinte e tem também as informações sobre saúde. Um estudo de uma universidade aqui do interior de São Paulo promete agilizar o diagnóstico de câncer de mama. Assunto importante dentro desse mês de outubro dedicado à atenção à saúde da mulher. E o Band Cidades Excelentes teve ontem à noite a premiação estadual e municípios aqui da região foram premiados. Quais foram eles? A gente conta pra você em instantes na RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Já estão abertas as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs. Os interessados podem se inscrever até às 3 da tarde do dia 7 de novembro. As inscrições acontecem pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro e a taxa de inscrição custa R$ 47. Para o primeiro semestre de 2026, serão oferecidas 20.375 vagas, sendo 7.870 reservadas para participantes do Provão Paulista. Podem participar as pessoas que já concluíram ou estão cursando o 3º ano do ensino médio. Também é permitido se inscrever como treineiro. Na inscrição, o candidato pode escolher uma opção de curso principal e uma segunda opção em qualquer FATEC e período. É possível fazer até 3 inscrições diferentes, desde que as taxas sejam pagas para cada uma. Vale lembrar que a inscrição só será confirmada após o pagamento. Atualmente, as 86 unidades do Centro Paula Souza oferecem 102 cursos gratuitos, incluindo 6 novos cursos, com 40 vagas cada no período noturno. Mais detalhes estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br e em bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta
LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. E, infelizmente, uma notícia triste: Campinas confirmou mais 2 mortes por gripe. Isso só reforça ainda mais a importância da vacinação. Nath Luquezzi, conta pra gente como foi essa confirmação, fale mais sobre as vítimas e também quem ainda não se imunizou, como pode se proteger. Foram 2 novos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo vírus influenza, o principal causador da gripe. As pacientes tinham histórico de doenças pré-existentes, comorbidades, e não estavam vacinadas contra a doença. Uma do sexo feminino, 60 anos, com comorbidades, a data do óbito foi dia 9 de julho. E outra criança de 2 anos, com comorbidades, e a data do óbito foi dia 13 de julho. Do total de mortes por gripe neste ano de 2025, 46 foram de pessoas que não receberam a vacina. Já entre os 9 residentes que receberam o imunizante, 7 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina leva 15 dias para garantir a proteção total e 2 pessoas apresentaram sintomas da doença antes deste período. Além disso, 54 pessoas já tinham doenças pré-existentes e, portanto, eram do grupo de risco. A saúde reforça a importância da vacina contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como uma medida de prevenção e também para reduzir o risco de evolução para formas mais graves e até mesmo um óbito pela doença. Os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade. Salas de vacinas, horários e mais informações você consegue encontrar em vacina.campinas.sp.gov.br. Demorado o tempo do exame, as mortes no começo de julho e apenas na metade de outubro as confirmações. Campinas, Walter Sena, em 2025, caminhando para um recorde de mortes por gripe. Muitas dessas histórias poderiam ter sido evitadas com a vacinação. Me preocupo ainda, principalmente o fato aqui de uma criança de 2 anos que não tem poder de escolha. Me preocupa o quanto campanhas contra a vacina estão ainda presentes. Elas parecem não chegar mais pra gente. Mas nas redes sociais existe o fenômeno da bolha. Então é muito provável que ainda tem gente desacreditando na vacina porque recebeu de alguém no WhatsApp uma mentira que foi passada pra frente. E o resultado tá aí. Campinas confirmando já 30 mortes por gripe em 2025. E se esses casos foram no início de julho, é possível que esse número aumente ainda mais até dezembro. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. É um grande problema, né? Porque o ser humano, nós todos acabamos baixando a guarda quando o furacão passa, né? Então, isso aconteceu com a AIDS, né? Depois que criou-se lá, por exemplo, o coquetel, né, de tratamento e que prolongou a sobrevida ou deu lá algum alento para quem portava o vírus HIV, aí as pessoas começaram a baixar a guarda, começaram a não usar mais sistemas de proteção, aquela coisa toda, e isso aconteceu também com síndromes respiratórias. No período da pandemia da Covid-19, as pessoas lavavam mais as mãos, usavam a máscara, tomavam maior cuidado, não se aglomeravam. Depois passou
reduziu-se a mortalidade, né, as consequências, sequelas graves nos pacientes, aí todo mundo largou a mão, voltou a ser como era antes da Covid. Então esse é um grande problema. E quando se trata de esses índices, né, essas estatísticas de pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda grave, né, os médicos chamam de SARS, é bom lembrar que mais ou menos a metade dessas mortes ainda são relacionadas à Covid-19. Então entra ali como síndrome respiratória aguda grave, mas aí tem gripe, tem influenza, tem um monte de coisa, né, que afeta o aparelho respiratório e também a Covid. Então fica meio perdido, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que a Covid ainda está aí e a gripe também é perigosa, né, a influenza, especialmente para idosos e crianças. Então não devemos baixar a guarda, essa é a única coisa que a gente pode falar com segurança aqui, porque senão tem a vacina, tem as questões de cuidados também, né? É uma coisa que os médicos falam sempre, desde sempre, para a gente lavar as mãos com frequência. Então você vai num caminho, sem perceber, você pega no corrimão, você aperta um botão de elevador, você aperta a mão de outras pessoas para cumprimentar, você pega na maçaneta de uma porta do banco ou de qualquer coisa para abrir e se esquece de depois lavar a mão. Aí essa mão, você vai comer um amendoim, você come um amendoim com a mão, você leva isso para a boca. Ou então você coça o olho, ali tem uma mucosa que certamente o vírus pode entrar. Então é um problema, né? Os médicos falam isso há muito tempo, mas nós todos somos meio relaxados, preguiçosos e acabamos de deixar para lá. Às 11h12, a Unesp em Bauru, falando ainda de saúde, Universidade do Estado de São Paulo, Universidade Estadual Paulista é o nome correto da Unesp, propôs um modelo híbrido quântico clássico para diagnóstico de câncer de mama. O que significa isso? A repórter Larissa Fontanesi vai explicar para a gente como a tecnologia pode ajudar as mulheres a terem um diagnóstico antecipado de uma doença que tira tantas vidas e assim buscar o melhor tratamento. Tecnologias mais promissoras do século. Na Unesp de Bauru, a pesquisadora Yasmin Rodrigues propõe combinar inteligência artificial com computação quântica. O sistema, baseado na mecânica de partículas como prótons e elétrons, permite que um computador faça milhões de cálculos ao mesmo tempo, muito mais rápido que uma máquina comum. A ideia é identificar pequenas alterações em mamografias e ultrassonografias, que muitas vezes passam despercebidas ao olho humano. É através da passagem de pedaços da imagem, de conjunto de pixels dessas imagens, por esse circuito, que a gente começa a extrair as informações interessantes para a detecção desse câncer de mama. O resultado foi uma taxa de acerto de até 87% na diferenciação entre lesões malignas e benignas. Sem um computador quântico, Yasmin usa um sistema de simulação que reproduz como as máquinas funcionam. A expectativa é que, com o avanço da tecnologia, os testes possam ser feitos em computadores quânticos de verdade. O trabalho já chamou a atenção em eventos científicos no exterior. Hoje, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para Yasmin, estar à frente de um estudo que ajuda no diagnóstico precoce tem um significado ainda mais importante. É que ela tem um histórico da doença na família. A intenção é de que a gente possa salvar mais vidas em relação a isso. A minha mãe hoje está curada, está super bem, mas isso poderia ter ajudado muitas outras pessoas. 2, 3, 4, 5. Agora sim, 11h15 da manhã, marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes Campinas nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. O ouvinte participa conosco, manda a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto e a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Infelizmente, o bolsonarismo trouxe isso. Trouxe essas mortes, essa negação à vacina. Infelizmente, a extrema-direita trouxe isso. A extrema-direita mundial, né? Que o Trump também é contra a vacina.
Tandy Negrão. Muito obrigado ao Tandy Negrão, agradecendo a mensagem do Celso Santos, desejando bom dia pra gente, bom dia a Nath Luquezzi, bom dia também ao Walter Sena e desejando Bom parabéns aqui por mais um ano de vida. Heitor Fredo, que você tenha muita saúde, principalmente saúde mental para continuar atuando com essa sua maestria no jornalismo. O morador do Jardim, Carlos Lourenço Celso Santos, ouvinte de todos os dias, conhece bastante a gente aqui no dia a dia. Agradecendo também ao Edivalmir Massa, nosso ouvinte, falando sobre a campanha política em Campinas. O Edson Elias, bom dia, Heitor. Um povo onde a maioria abandonou a educação, aliás, uma educação que vem sendo sucateada nos últimos 40 anos e segue influenciadores em redes sociais, não pode realmente se desenvolver e acreditar que as vacinas salvam. A educação é fundamental de fato, mas tem muita autoridade que desestimula a vacina também. Gente letrada, gente que, sei lá, parece que rasgou o diploma de medicina durante a pandemia, e é lamentável, mas vai passar. Eu tenho a sensação de que a sociedade já está começando a enxergar absurdo de influenciador digital que não influencia em nada, absurdo de político que só vota pelo próprio interesse, absurdo de uma polarização que, no fim, a gente, entre aspas, o povo comum briga para que eles se sustentem no poder. Eu acho que é passageiro. Quero estar certo. Eu também. Mas não sei não. Existem consequências para os pais que não vacinam as crianças? Existe. Para criança, sim. Conselho tutelar tem que acompanhar de perto, os pais podem até ser presos e a guarda retirada e colocada para alguém mais responsável. Mas eu não vi isso acontecer Você muito falou na de pandemia. negacionista, Heitor. Quando eu tive suspeita de Covid no meio da pandemia, eu fui no hospital, né, fazer o exame, aquela coisa toda, fazer uma consulta para encaminhar para o exame, e o médico que me atendeu era negacionista. O médico, ele não tinha distanciamento, ele não estava de máscara, e ele falou, não, isso aí é bobagem. Então, quer dizer, o médico. Então é um negócio complicado, esse negócio. Pessoa letrada, estudada, formada e responsável pela saúde dos outros. E não cuidando da própria saúde. Deveria ser, né? Às 11 horas e 18 minutos, vamos falar sobre o prêmio Band Cidades Excelentes, que hoje celebra o resultado entregue ontem à noite para os municípios do estado de São Paulo. A etapa estadual foi premiada na sede do Grupo Bandeirantes, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e cidades aqui da região foram contempladas com o prêmio. Jaguariúna, Águas de São Pedro, Botucatu, Porto Feliz, e o repórter Tiago Prudente vai trazer pra gente um pouco sobre esses bastidores. Ouviu João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve presente, assim como outras autoridades, e a gente conta um pouco mais sobre esse prêmio, considerado o Oscar dos municípios brasileiros. Uma plateia lotada de prefeitos, todos à frente de cidades reconhecidas pela excelência na gestão pública. Esse prêmio, há muitos anos que a gente sonhava em fazer e poder aplaudir. Vocês que aguentam pancadaria ao longo do ano, a gente para homenagear vocês. E não é a diferença de quem atingiu o primeiro, o segundo ou o terceiro. Isso é só uma classificação. Todos que estão aqui são bons gestores. Vocês estão no topo da gestão pública. Na etapa São Paulo do Prêmio Band Cidades Excelentes, 19 municípios foram premiados. 18 se destacaram em um dos 6 pilares do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. 3 conquistaram o prêmio máximo da noite. Águas de São Pedro, além de Jaguariúna e Botucatu, que já haviam vencido em outras 2 categorias. Então são 72 indicadores que permeiam esses 6 pilares, todos eles de fontes públicas, de fontes primárias. Então, os prefeitos, conhecendo os indicadores, causa e efeito, eles começam a trabalhar a melhoria desses indicadores com impacto direto na vida do cidadão. A premiação contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramute e do secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.
E a gente fica muito feliz com essa iniciativa do Grupo Bandeirantes, com o Prêmio Cidades Excelentes, porque é a forma de reconhecer um trabalho que está sendo feito, é uma forma também de estimular que outros municípios sigam no mesmo caminho. Quem ganha com isso é o cidadão. Agora, as cidades vencedoras aqui no estado de São Paulo vão disputar a etapa nacional, que será realizada em dezembro em Brasília. O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila. A proposta é reconhecer boas práticas de gestão e incentivar a transformação da realidade nos municípios brasileiros. A vida acontece nas cidades, onde vivem as pessoas. E é importante que os prefeitos façam projetos que não só atinjam e beneficiem os moradores que vivem na cidade, mas projetos que possam ser compartilhados por todo o país. E o Prêmio Band Cidades Excelentes tem essa qualidade. Esse Caio Carvalho, presidente do Instituto Bandeirantes. Vamos à lista então dos municípios vencedores em São Paulo nas respectivas categorias. O prêmio Governança, Eficiência e Transparência. Para municípios com menos de 30 mil habitantes, ficou com Álvares Machado. Para cidades entre 30 e 100 mil habitantes, Porto Feliz, região de Sorocaba. Para cidades acima de 100 mil habitantes, o prêmio de Governança, Eficiência e Transparência ficou com Indaiatuba, município aqui da região metropolitana de Campinas. Na categoria Saúde e Bem-Estar, o prêmio para municípios com menos de 30 mil habitantes ficou com a cidade de Nova Castilho. Para cidades entre 30 e 100 mil habitantes, Jaguariúna ganhou na categoria Saúde e Bem-Estar. E Franco da Rocha levou o prêmio para municípios acima de 100 mil habitantes. Já quanto à infraestrutura e mobilidade urbana, Pompeia ganhou na categoria com menos de 30 mil habitantes, Adamantina entre 30 e 100 mil habitantes, Botucatu, cidades acima de 100 mil habitantes. Na categoria Sustentabilidade, Tupi Paulista ganhou o prêmio com um município de menos de 30 mil habitantes. Entre 30 e 100 mil, a cidade premiada foi Monte Alto e acima de 100 mil habitantes, São Caetano do Sul. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O prêmio Band Cidades Excelentes para municípios com menos de 30 mil habitantes foi entregue a Dirce Reis. Seu nome de cidade? Nunca ouvi falar. Agora eu vou ter que pesquisar onde é que fica o município de Dirce Reis. Cidade que fica... População de 1.641 habitantes. Se bobear, tem mais gente no prédio aqui hoje do que na cidade, com o máximo respeito, em que claro. estado? Fica o estado de São Paulo? Faz limite com Jales, Palmeira do Oeste, Caramba. São Francisco e Auriflama. Olha só. Vivendo e aprendendo. Graças ao Prêmio Band Cidades Excelentes, que nesta mesma categoria também premiou o município entre 30 e 100 mil habitantes em desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, Olímpia. E acima de 100 mil habitantes, Santana de Parnaíba. Conversamos com o prefeito recentemente aqui, Elvis César. Categoria Educação. Tapiratiba foi premiado com um município de menos de 30 mil habitantes, Cerquilho de 30 a 100 mil habitantes e São José dos Campos acima de 100 mil habitantes. Por fim, Prêmio Geral, Prêmio IGMA, que é a junção de todos esses que eu citei. Cidade com menos de 30 mil habitantes premiada foi Águas de São Pedro. Cidade entre 30 e 100 mil habitantes foi Jaguariúna. E acima de 100 mil habitantes, Botucatu. Acho que agora cabe à região metropolitana de Campinas, Sena, sentar, além de parabenizar, entregar os diplomas para os municípios vencedores, os prefeitos se conversarem, falarem, tá, me fala, por exemplo, o que é que está dando certo aí na saúde de Jaguariúna que pode ser trazido aqui para Campinas? O que é que está dando certo na transparência, na governança de Indaiatuba que pode ser trazido para Campinas? Porque não adianta você ter uma região metropolitana com um representante eleito, com um município se colocando como o líder para as discussões, se as ideias não forem compartilhadas entre as cidades, Sena. E se tiver boa vontade, ele não precisa nem sentar, ele só observar lá o que está sendo feito mesmo, né? Dar uma olhada, ver no Google, etc, etc. Mas os prefeitos, infelizmente, quando não são do mesmo partido, não tem essa conversa. E olha, é um prêmio importantíssimo esse de Jaguariúna e Águas de São Pedro, que é o IGMA geral, né?
o Índice de Gestão Municipal Aquila. O Aquila é um instituto que tem essa ferramenta virtual e de inteligência artificial que faz a tabulação desses dados, em parceria com o Grupo Bandeirantes. Porque somando-se todos os pilares, todas as notas, esses 2 municípios ganharam a média geral em todo o estado. Então, dentro da categoria de cada um deles, até 30 mil, acima de 100 mil, ou de 30 mil a 100 mil, são 3 categorias, significa que esses municípios venceram todos os outros do estado de São Paulo no índice geral. Botucatu, que ficou com acima de 100 mil habitantes, ganhou no ano passado também. Então, os municípios maiores precisam ficar de olho no que está acontecendo lá em Botucatu, que é uma coisa importante para saber. Olha, quem me conhece sabe que eu não puxo o saco de ninguém. Eu não gosto também que puxem o meu saco, a minha equipe aqui sabe. E os meus patrões sabem também. Por todo lugar por onde eu passei, eu nunca puxei o saco de ninguém. Mas essa ideia de iniciativa do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, foi realmente genial. Ele falou rapidamente aqui na reportagem que a gente exibiu, que ele é uma ideia premiar a boa gestão pública. E isso não é puxar o saco dos prefeitos, né? Porque, é claro que 5 mil municípios não anunciam na Band. Ele faz isso de maneira igualitária, equânime para todos os municípios, simplesmente para premiar a boa gestão pública. E na ponta, quem é que ganha com essa concorrência? A população dessas cidades. E um prêmio técnico, né? Porque cada município que nessa concorrência, Jaguariúna ganhou o prêmio o IGMA geral na categoria dela, isso significa que a população de Jaguariúna está tendo uma qualidade de vida melhor. E assim por diante. Então, foi uma sacada genial, né? E já é reconhecida pelo Brasil todo esse prêmio, e os municípios fazem uma concorrência bem saudável para chegar na frente nesse prêmio. É uma coisa bem legal. Agora vem uma etapa nacional, né, Nath Luquezzi? Sim, com o encerramento então da etapa estadual, os municípios vencedores de São Paulo seguem para a grande final nacional. A fase final da competição reúne os gestores de excelência de todos os estados. Está prevista para acontecer em dezembro em Brasília. E claro, a gente traz aqui para você ficar atualizado. 11h27, um último recado para você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Quem trabalha em ONGs, as organizações sem fins lucrativos, se preocupa em mostrar tudo o que faz com os recursos que chegam. O Fábio vive isso na Caminho de Damasco. Ele é gestor da fundação e conta que, além da preocupação de usar bem o dinheiro que recebe, eles também precisam ser transparentes na prestação de contas. Mas isso só era uma preocupação até o momento que a Inovar ASC apresentou para o Fábio e para a Caminho de Damasco as soluções do WK Radar. Hoje o Fábio tem relatórios financeiros organizados e a tranquilidade de mostrar tudo com transparência para a fundação, para os parceiros, para a comunidade e para o governo. Se você também vive essa responsabilidade no terceiro setor, chegou a hora de parar de perder tempo com planilhas e ter mais tempo para impactar vidas. Acesse wk.com.br. Você pode procurar a Inovar ASC aqui em Campinas pelo telefone que eu vou passar para você agora. O DDD é 1919, óbvio. O telefone fixo é 3291 9650. 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, 13h30, tem Nath Luquezzi, Lari Lopes e o timaço do Band Mulher na tela da Band com quais atrações neste 15 de outubro. Só um minutinho, vamos ouvir o que Nath Luquezzi preparou para você no melhor programa da sua tarde na tela da Band, o Band Mulher. Diga, Nath. Liderança humanizada, a gente vai falar hoje também sobre liderança feminina nos eventos, porque por trás de todo aquele palco, de toda aquela estrutura, tem um arquiteto, no caso uma arquiteta que a gente vai receber hoje para falar um pouquinho sobre os bastidores até o dia de um evento grande como vai ser o Sorriso Maroto, as antigas aqui em Campinas, e também vamos ter uma receita especial em homenagem ao Dia dos Professores, claro, babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 13h30. Walter Sena, 10 para 7 da noite, tem Band Cidade na tela da Band. Um grande abraço e até lá.
Aguardamos todos lá. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Bom dia a todos. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e continue na Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de